E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E hoje eu vou falar sobre a Maya Lopes, mais conhecida como Echo, filha adotiva do Rei do Crime, a primeira personagem a assumir o manto de Ronin e que já até encarnou a poderosa entidade Fênix. E ela acabou de chegar no MCU, na série do Gavião Arqueiro, sendo interpretada pela atriz Alaqua Cox. E nesse vídeo eu vou apresentá-la a vocês e contar sua origem e trajetória no mundo dos quadrinhos. Então, já dá aquele like para dar aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! A Maya teve sua primeira aparição em Demolidor Volume 2, número 9, de 1999. Ela é uma nativa americana da nação dos Cheyennes, um povo indígena dos Estados Unidos. A Maya nasceu com uma deficiência auditiva e com habilidades de uma garota prodígio, pois ela possui memória fotográfica e pode copiar habilidades de outras pessoas rapidamente. Isso permitiu que ela desenvolvesse um ótimo talento para o piano, mesmo não podendo ouvir nenhuma nota, e que ela também pudesse falar perfeitamente, só por copiar os movimentos labiais das pessoas. Isso também possibilitou que ela se tornasse uma mestra em artes marciais, sendo capaz de replicar até os golpes do Muhammad Ali, tudo pela televisão. O pai da Maya era o William Lincoln, chamado de Cavalo Louco. Ele era sócio e melhor amigo do Rei do Crime. Os dois tiveram alguns desentendimentos nos negócios, e como se sabe, nunca se pode confiar no Wilson Fisk, pois em algum momento ele vai te descartar, mesmo você sendo o melhor amigo dele. E foi isso que ele fez com o Cavalo Louco. Antes da sua morte, o William pede piedosamente que o Fisk pelo menos poupe a vida da sua filha e cuide dela, em nome da longa amizade deles. E, como o Fisk é uma boa pessoa, ele aceita e adota a Maya. Como ela ainda era uma criança, o Rei do Crime facilmente mudou todo o enredo dessa história, fazendo ela acreditar que ele seria seu grande salvador. No começo, o Fisk a colocou em uma escola para crianças com problemas de aprendizagem. Só que, certo dia, um pianista vai tocar nessa escola, e a Maya, como não era boba, logo viu o pianista tocar e começou a replicar tudo que ele fazia. Isso fez com que o Fisk abrisse os olhos para o talento da menina e a matriculasse em uma escola especial para crianças prodígio, fazendo com que sua habilidade fosse sendo desenvolvida cada vez mais. Ela gostava de demonstrar seus talentos de arte e de luta, e o Rei do Crime sempre acompanhava suas apresentações, tanto nos rings quanto nos espetáculos de piano. Nessa mesma HQ, um homem chamado Larry havia surgido no escritório do Matt Murdock para informar sobre os crimes do Wilson Fisk, só que, no momento que ele abrir a boca, um sniper aperta o gatilho e atira nele. O Matt rapidamente veste seu manto de demolidor e vai atrás do assassino, e através do cheiro de pólvora que estava espalhado pelo ar, ele consegue chegar ao alcance do criminoso, que, na real, não era só um, e sim dois criminosos gêmeos, e o demolidor vence os dois facilmente. Eles deixam cair um telefone que tinha um dos números do Wilson Fisk, e o demolidor aproveita isso para falar diretamente com o vilão, e o ameaça dizendo que vai levar todo esse caso para os tribunais. E vale ressaltar que nessa época o Fisk sabia a identidade secreta do demolidor. Furioso, ele decide piorar a vida do Matt. Ele então usa a Echo como fantoche, e sem contar sobre o segredo da identidade do Demolidor, ele pede dois favores para ela. O primeiro era que ela fosse ao escritório do Matt para tentar amenizar sua fama de criminoso, já que o homem que ia denunciá-lo acabou sendo assassinado no escritório do Matt e do Fog. E o segundo favor era para que ela desse um jeito definitivo no Demolidor. E para convencê-la disso, ele disse que foi o Demolidor quem matou seu pai. A Maya fica em prantos ao descobrir essa suposta revelação, mas logo essa tristeza passa e o sentimento de vingança começa a aflorar. Ela fica tão fascinada que cria uma sala específica para o Demolidor, com diversas fotos e frases como "Ele matou meu pai", e também com vídeos de luta dele que fazem ela copiar seus movimentos. Nesse primeiro encontro, o Matt Murdock e a Maya começam a ser atraídos um pelo outro, principalmente pelo fato deles terem se sentido isolados a vida toda, até que um conseguiu entender o problema do outro, e daí começa a rolar uma química. Mas isso não adianta muito, já que quando cai a noite, a Maya veste seu manto de Echo e se arma com seus bastões e shurikens, e com a arma que foi usada para matar seu pai, e vai para cima do Demolidor. O herói logo percebe que a Echo é a Maya, mas prefere não mostrar sua identidade, com medo que o Rei do Crime faça alguma coisa com ela. Os dois travam um intenso confronto pelos telhados de Hell's Kitchen, e em certo momento, a Echo pega o Demolidor desprevenido. Isso possibilita que ela o imobilize e aponte sua arma na cara dele. Entretanto, ela não esperava que fosse reconhecida pelos seus fãs, já que ela era uma celebridade por conta das suas centenas de apresentações,
Dessa forma, ela desiste e decide adiar seu ato de vingança. E depois desse encontro, os dois se confrontaram mais algumas vezes, ao mesmo tempo que mantinham seu relacionamento amoroso. Na última batalha dos dois, a Echo desferiu um golpe no rosto do Demolidor, que rasgou sua máscara e mostrou uma cicatriz que era característica do Murdock. E na hora, ela cessa o ataque. A Maya fica emocionada em descobrir que todo esse tempo ela estava atacando seu amado. E logo a ficha cai, e ela percebe que não foi o Demolidor que matou seu pai. E sem pensar duas vezes, ela vai atrás do Rei do Crime. E já cara a cara com o vilão, ele tenta convencê-la que ele é uma boa pessoa e fez de tudo para dar uma ótima vida para ela. Porém, controlada pela amargura de tantos anos, a Maya dá um tiro na cabeça do Wilson Fisk. Depois desse evento, a Maya vai embora da cidade por um tempo para esquecer tudo o que passou e tentar esfriar a cabeça, e deixa o Demolidor apenas com suas lembranças afetivas. E aquele tiro não havia matado o Wilson Fisk, mas ele ficou cego por um bom tempo. Talvez a Maya tenha se traumatizado por quase ter matado a pessoa errada. Isso talvez tenha feito com que seu sentimento de vingança fosse sendo diminuído, amenizando o ataque. Anos e anos depois, o Capitão América pede para que o Matt entre para os Novos Vingadores, para ajudá-los a resolver assuntos pendentes com o Samurai de Prata, que estava envolvido com o Tentáculo, uma das maiores organizações criminosas da Marvel. Mas, em vez de aceitar a proposta, ele recomenda alguém que lhe confiava, a Maya. E dessa forma, ela entra pro grupo e ajuda eles a cumprir essa missão, se tornando a Ronin, sendo a primeira pessoa a assumir esse manto. E depois de ajudar os Vingadores a resolverem os assuntos com o Samurai de Prata, o grupo de heróis envia ela pro Japão, para que ela vigie o crescimento das organizações criminosas que estavam lá. E enquanto ela ficava lá enfrentando os traficantes japoneses, a guerra civil acontecia nos Estados Unidos. Ela se viu isolada durante todo esse período, já que estava vendo seus amigos lutando entre si e não podia fazer nada, além de ter se sentido abandonada em outro país por eles. Ela então resolveu cuidar dos assuntos da Yakuza e das outras máfias sozinha, alternando a vida como Patricinha durante o dia e como Ronin durante a noite. Nesse meio, a Mai se vê obrigada a enfrentar a Elektra, que estava secretamente liderando o Tentáculo. Ela, infelizmente, não conseguiu enfrentar dezenas de ninjas de uma só vez, o que fez com que a Elektra conseguisse apunhalá-la com sua arma. Consequentemente, a Echo morre. Mas logo em seguida, os monges do Tentáculo usam a magia para ressuscitá-la e fazem uma lavagem cerebral para usá-la como aliada. Nesse exato momento, logo após ela voltar à vida, uma nova formação dos Vingadores é teletransportada para ali pelo Doutor Estranho. E quem também estava usando o manto do Ronin? Isso mesmo, o Gavião Arqueiro. Os heróis começam a batalhar contra os ninjas do Tentáculo. O Homem-Aranha então logo parte para salvar a Echo e protegê-la da ameaça dos vilões. Depois de golpes e contra-golpes, eles conseguem combater os ninjas e tirar a Maya daquele local. Dias depois, já em Nova York, o Tentáculo faz um novo ataque. E a Maya ainda estava sob controle mental dos monges, mas felizmente o Doutor Estranho consegue fazer um feitiço que a libera daquele estado. Ela retoma a consciência e, controlada pela raiva, lembrando do que a Elektra tinha feito, ela sai correndo no meio dos ninjas e bate de frente com a vilã. As duas trocam golpes durante um duelo e, no último momento, imitando o golpe fatal da sua oponente, a Maya perfura a barriga da Elektra com a sua espada. O ataque do Tentáculo acaba e a Elektra cai morta no chão, só que, para surpresa de todos que estavam ali, ela se transforma em uma Skrull e assim se iniciava a invasão secreta. A Maya resolve abandonar definitivamente o uniforme de Ronin e passa ele totalmente para o Clint, dizendo que ele deveria usar esse legado até não precisar mais. Depois da saga da invasão secreta, a Echo passou por algumas aventuras com o Cavaleiro da Lua. Ela estava se disfarçando de stripper em Los Angeles para tentar prender a organização do Conde Nefária, que estava se autodenominando como o Rei do Crime da Costa Oeste, e estava tentando reviver um dos robôs do Ultron. Pro azar da Echo, o Cavaleiro da Lua estava tendo um dos seus ataques esquizofrênicos e achou que era o próprio Homem-Aranha. Ele então invade a boate que a Mai estava e causa uma grande confusão, acabando com seu disfarce. Posteriormente, os dois se juntam para combater a organização criminosa do Conde. E com tanto tempo e envolvimento juntos, eles começam a ter um lance amoroso. Mas, infelizmente,
Esse romance não dura muito tempo, pois durante um confronto direto do Conde Nefária com a dupla, o Conde lança um raio pelos olhos que fere mortalmente a Maia. O Cavaleiro da Lua tenta fazer algo, mas ao ver o corpo da Maia no chão, ele não aguenta em ver aquela cena e sofre um outro ataque mental, o que deixa ele sem controle das suas ações. Ele então sofre um apagão e acorda em um hospital, e como consequência, deixa o Conde fugir e a Maia morrer. Entretanto, depois de alguns anos, como sempre acontece nas histórias em quadrinhos, personagens voltam à vida do nada, e não poderia ser diferente com a Maia. Desse modo, ela retorna misteriosamente, sem explicação nenhuma, em Demolidor Anual número 1 de 2016, que é uma história bem curta de apenas uma edição. Sem nem citar sua morte pelo Conde Nefária, ela aparece em uma festa, que do nada foi atacada pelo Garra Sônica. O vilão estava transformando as pessoas em zumbis, transmitindo o vírus Klaw por meio de vibrações sonoras no show. A Maia foge imediatamente da festa e vai atrás do Demolidor, e já logo coloca um fone de ouvido nele, já que com sua super audição ele seria facilmente infectado. No fim, ela e o Matt conseguem reverter as ondas sonoras do Garra Sônica, e com a ajuda de um cara que trabalhava na rádio, eles transmitem essa nova frequência para os cidadãos infectados, salvando a população de um possível apocalipse zumbi. Mais recentemente, em Os Vingadores número 40 de 2020, a Fênix surge novamente na Terra em busca de um novo hospedeiro. E ela faz isso da melhor forma, através de um torneio com vários personagens da Marvel. Ela joga a Maia e outros heróis, como Cavaleiro Negro, Os Vingadores e o Howard o Pato. A Fênix cede parte do seu poder para cada participante, para que eles possam batalhar. Dessa forma, cada pessoa ali fica com um nível semelhante ao de um deus, sendo consumidos pelas chamas do poder cósmico. E a Echo enfrenta ninguém menos que o príncipe submarino, o Namor. Mesmo com os poderes da entidade, a Maia ainda ficava em desvantagem, pois a Fênix obrigou que eles lutassem embaixo do mar. A luta dos dois dura um bom tempo, mas o Namor começa a desferir diversos golpes na Echo, que não consegue aguentar os ataques. Ele ainda inicia ataques indiretos por meio dos seus tubarões, que mordem a Echo em diversas partes do corpo. O Namor carrega suas energias e lança um golpe final nela, que a joga em um precipício submarino, e relutante contra os tubarões, ela vai caindo pelas profundezas. Todos os personagens mostraram ter diversos defeitos que não estavam de acordo com os novos requisitos da Fênix. O Capitão América e o Pantera Negra estavam se degladiando por conta dos seus egos. O Namor queria o poder da Fênix só para destruir a superfície. A Mulher Hulk, como já era de praxe, já estava totalmente descontrolada. E o Shang-Chi queria apenas criar um novo estilo de luta para o seu povo, o Kung Fu Cósmico. E como a própria Maia disse, a Fênix é atraída pela emoção e não pela força. Mesmo perdendo para o Namor, durante todas as batalhas, a Echo foi a que mais se mostrou determinada e adaptativa, ainda mais por ter lutado em um ambiente totalmente diferente do que ela estava habituada. Além disso, a Fênix reconheceu sua capacidade ao longo da vida, já que mesmo com sua deficiência auditiva, ela foi capaz de se tornar uma ótima bailarina, pianista, boxeadora e super-heroína. Dessa forma, a Fênix atribuiu que a Maia seria a melhor escolha para ser a sua nova hospedeira. E logo quando recebe o poder da entidade, ela dá um fim nas outras batalhas e vai rodando o mundo absorvendo o poder que os outros heróis haviam recebido da entidade. E assim, a Maia se torna a nova Fênix. A Jean Grey sente a presença da nova hospedeira e dá alguns conselhos para ela, como de que não era para ela ficar muito tempo solitária, pois isso a prejudicaria e deixaria a Fênix consumi-la por completa. Esse evento terminou em 2021 e fez com que a Echo voltasse a se tornar membro dos Vingadores, agora fazendo parte da equipe principal e tendo uma grande amizade com o Motorista Fantasma, já que assim como a Fênix, seu antecessor também fez parte dos Vingadores pré-históricos e teve milhares de hospedeiros distintos ao longo da história. Atualmente, a Maia está ganhando uma minissérie de 5 edições, chamada A Canção da Fênix, focada inteiramente na sua nova trajetória. E por enquanto, essa história teve apenas 2 edições e vai se desenrolar ao longo de 2022. Além disso, a Echo já apareceu em alguns jogos, como o Daredevil para Game Boy, Lego Marvel Avengers, e também já apareceu como Ronin em Marvel Ultimate Alliance para PSP. E como vocês já devem saber, a Marvel já confirmou que uma série da personagem está sendo produzida por Disney Plus. E quem sabe o que pode nos aguardar nessa nova adaptação? Talvez a presença do Rei do Crime,
do Cavaleiro da Lua, ou quem sabe, do Demolidor. E com essas histórias eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele gostei para fortalecer e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Vocês podem deixar sugestões, críticas e ideias aqui nos comentários que eu vou olhá-los com toda atenção. E comenta aqui o que vocês estão achando da série do Gavião Arqueiro e o que esperam encontrar na nova série da Echo. Valeu e até a próxima!